ela teve muito envolvimento com a literatura. Eu estava até pesquisando algumas coisas sobre isso. Ela teve um filho, né? Dizem que, não sei se é verdade, esse filho era de Vitor Hugo, né? Devido do estreito relacionamento dela com o Vitor Hugo. Qual foi o papel dela na literatura? E explica um pouco dessa polêmica, se você conseguiu encontrar algo. Tá, na verdade, eu li um livro, né, de um jornalista francês, e esse jornalista francês, ele se coloca, né, como se fosse um descendente da Louise Michel e do Vitor Hugo. Então ele constrói, né, um livro mostrando, né, indícios de que no período que essa criança nasceu, a Louise Michel tinha ido visitar a família, e que o Vitor Hugo escreve sobre paternidade na mesma época, né? Então tem toda uma questão em torno disso. Isso não é completamente assim bem aceito quando a gente vai ver nos pesquisadores franceses que trabalham, né, com a Louise Michel. Então isso fica mais assim a título de polêmica, né, quando esse jornalista faz esse trabalho. Mas ele usa uma série de indícios, tanto da literatura, né, da produção dos dois, fazendo essa relação, como algumas características físicas também. Agora, independente, né, dessa polêmica, sem dúvida, a relação da Louise Michel com a literatura e com a poesia foi uma constante dentro da vida dela. E aí a gente consegue localizar isso bem. Eu faço a brincadeira, né, de que nada mais, nada menos, ela resolve escrever, né, para o Victor Hugo, que era, naquele momento, o maior poeta, né, da França, naquele momento. E aí a gente vê, né, eu brinco, falando, ela é extremamente ousada, né, uma jovem do interior que começa a enviar essas cartas. Ela fala, a princípio ela chama ele de mestre, usava inclusive pseudônimos, né, da obra do Victor Hugo. Então assim, ela começa adorando ele e tratando ele como se fosse alguém que ela nunca teria contato na vida, né? Então ela conta coisas que acontecem no castelo, conta coisas, né, uma série de situações, mas também ela arrisca começar a escrever uma ópera e mandar para o Victor Hugo, né? Então, assim, ela nunca vai perder essa relação com a poesia e nem com a literatura, né? Mesmo nas prisões da Louise, né? E é bem interessante como isso fica registrado. A Louise Michel, ela vai ser presa, né? Depois que ela volta da Nova Caledônia, por volta ali de 1883, ela vai ser processada, né? E condenada a 6 anos de cadeia. Ela ficou muito tempo, né, nessa situação de visitar as cadeias. E aí um comunista famoso da época, que foi o Paul Lafargue, né, que era genro do Karl Marx, ele foi visitar a Louise Michel, né? E ele escreve um texto falando o que ele encontra lá. E basicamente a Louise Michel diz o seguinte: olha, tá tudo bem, não se preocupem comigo, porque quando eu estou na cadeia, eu consigo ler, estudar e escrever. Então, quando ela estava fora da cadeia, ela militava, e quando ela estava presa, ela escrevia. E assim, ela nos deixou, né, romances, né, então ela tem romances como A Miséria, né, são romances longos, tem um outro que chama O Bastardo Imperial, né, que ela tá ali falando sobre Napoleão. Então, essa parte da literatura sempre fez mesmo. Falar sobre Louise Michel é falar sobre poesia ou literatura junto. Eu acho que até os textos políticos dela têm uma força literária muito grande. Eu falo que ela fazia uma prosa poética, né, quando ela estava escrevendo. Então, nós encontramos o tempo todo, né, essa poesia com ela. E até falando ainda sobre Victor Hugo, né, sobre todas essas trocas, essas cartas, ao final da Comuna de Paris, depois que ela vai ser julgada, né, depois por essa participação, e a Louise Michel, ela faz a sua própria defesa, né, ela não aceita nenhum advogado, ela fala, eu vim aqui, eu mesmo vou me defender. O Victor Hugo imortalizou Louise Michel, né, em um poema que chama Viromahor, né, e ele chama Maior do que um Homem, né, onde ele vai falar quem era Louise Michel, porque ele não apoiou a Comuna de Paris, né, ele fala que foi uma coisa com boa intenção e que foi mal feita, mas a Louise Michel ele defendeu o tempo todo. Então ele faz essa poesia, que inclusive eu queria só registrar,
comentar, João, que no livro, né, que foi publicado agora, Luiz Michel Pertence à Revolução Social, foi publicado pela editora Entre Mares, há uma tradução inédita, né, dessa poesia que o Victor Hugo fez para Luiz Michel, né, que foi traduzida aí por uma amiga querida que adora Encontre, né, que conhece muito bem Victor Hugo e poesia para dar conta. Então, é bem interessante mesmo. Eles tiveram uma relação até a morte, né, do Victor Hugo, eles estabeleceram essa amizade. Bacana.